A paz do Senhor, povo lindo e abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo bem diferente e também que já foi muito pedido aqui no canal, então eu espero que vocês gostem desse formato diferente, esse formato novo que eu vou trazer hoje. E eu confesso que não estava nada programado, mas hoje eu estudei essa palavra e eu fiquei tão impactada, tão confrontada e maravilhada com isso que eu precisei trazer para vocês e decidi trazer dessa forma aqui diferente. Então vamos lá. Eu vou mais ou menos que estudar com vocês, fazendo aqui a resenha do que nós podemos aprender disso aqui. Para quem quiser saber, este é o livro Clássicos Devocionais do Richard Foster e James Bryan Smith. E eu estou estudando agora John Wesley, que o título diz Amar ao Próximo. Quem não sabe, John Wesley é um dos heróis da fé, né? Que faz parte do livro dos heróis da fé. Ele é nascido em 1703 e faleceu em 1791. Ele veio de uma família sensacional. A mãe dele, Susanna Wesley, foi uma mulher incrível. Quero muito trazer mais sobre isso aqui no canal. Mas vamos para o que importa. Isso aqui que nós vamos falar é extratos de um livro dele que se chama Um Claro Relato da Perfeição Cristã. Então ele vem falando sobre os perigos da vida cristã, certo? Então primeiro foi o perigo do orgulho, mas hoje nós vamos focar em um que é o perigo do entusiasmo. Eu sei que entusiasmo muitas vezes nós vemos com os olhos bons, mas na verdade não é muito bom. Então aqui ó, nós já vamos ver que ele fala, cuidado também com o filho do orgulho. Então, entusiasmo é o filho do orgulho. E aí ele segue dizendo assim, por entusiasmo quero dizer a pressa em atribuir tudo a Deus, supondo que sonhos, vozes e visões sejam revelações especiais de Deus concedidas a você. Por exemplo, uma pessoa tem aquela certa convicção de que foi Deus que revelou algo para ela e que na verdade todo mundo tá vendo que é uma estratégia totalmente demoníaca na vida daquela pessoa. E como nós podemos ver isso? Coisas que Deus jamais iria dizer, coisas que são para a morte, coisas que são para a infelicidade e destruição da pessoa e a pessoa não percebe. Então ele segue dizendo aqui, ó, embora possam vir de Deus, também poderão vir do diabo. Portanto, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então, se Deus nos orienta isso na palavra dele, é que pode sim vir, né, de outro espírito, que é o quê? O diabo. Isso se encontra em 1 João 4:1. Prove todas as coisas por meio da palavra escrita de Deus e que tudo se submeta a ela. Então, o que ele está dizendo? Que nós devemos sempre provar todas as coisas por meio da palavra escrita de Deus e que tudo se submeta a ela. Então, precisa se submeter à palavra de Deus, as coisas que nós precisamos saber se vem de Deus ou não. Continuando aqui, você corre o risco do entusiasmo toda vez que se distancia ligeiramente das Escrituras. Então fala aqui o que? Toda vez. Toda vez que você se distancia ligeiramente das Escrituras, você corre o risco do entusiasmo. Você já viu aquela pessoa assim que vem toda alegre, correndo pra você, falando algo incrível de Deus e que você vê que não bate em nada com as escrituras? E aí você vai perguntar de onde a pessoa tirou aquela fonte e você vai ver que realmente não tem nada a ver com Deus. Às vezes nós ouvimos alguém, nós lemos algo, assistimos algo e falamos, uou, que palavra fantástica, que pensamento incrível. Mas quando nós vamos ver, a pessoa está totalmente distanciada
das Escrituras e nós devemos tomar muito cuidado nos dias de hoje, porque é o que mais tem pessoas enganando, tirando as pessoas do caminho certo, do Evangelho verdadeiro de Cristo. Continuando, nunca devemos apartar-nos do sentido claro das Escrituras, mas sempre levar em consideração o contexto. Isso é muito importante, gente. O contexto, eu acho que aqui tem um erro de português, mas eu acho que está querendo dizer no qual elas foram escritas. Então, tem muita gente que faz o quê? Pega aqueles versículos, por exemplo, um versículo assim isolado da palavra de Deus e joga em algo que não tem nada a ver com aquilo. Então, você já ouviu aquela frase que diz assim: todo texto tem o seu contexto. Então, sempre lembre disso quando você ler a palavra de Deus e ouvir algum ensino sobre a palavra de Deus. Veja se aquele versículo que a pessoa pegou isolado da palavra de Deus tem a ver com todo o contexto que Deus quis passar para nós. Continuando, lembre-se, porém, de que não devemos desprezar a razão, o conhecimento ou o aprendizado humano, que são dádivas de Deus e têm um propósito. Ou seja, Deus nos dá o entendimento e discernimento da palavra dele. E muitas vezes nós vamos ouvir coisas que realmente se encaixam dentro da palavra dele. Mas infelizmente também vamos ver pessoas, né, que acham que entenderam algo e querem passar algo pra gente totalmente errado. Então aqui vamos começar o primeiro, que é um dos caminhos de entrada do entusiasmo. Então, o primeiro aqui que nós vamos ver é desejar o fim sem os meios. Desejar o fim sem os meios. Por exemplo, desejar possuir conhecimento sem estudar as Escrituras nem consultar o povo de Deus. Então, o primeiro aqui que nós vamos colocar é: então aqui ele está fazendo um alerta do quê? Sabe aquelas pessoas que tiram algo que nunca ninguém soube antes, ou que nunca foi revelado antes a ninguém, e ele chega e fala: uou, olha isso aqui que Deus me revelou, e que na verdade, se você for ver no fim, Deus não revelou nada para ele. Tudo aquilo que é muito novo, que nunca para ninguém, para outro homem, para outra mulher, nunca foi revelado, se Deus revelou somente para ti, né? Deus revelou somente para ti, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque talvez não seja Deus. Então nós devemos sempre consultar sim as palavras de Deus e também homens de Deus que têm sabedoria, discernimento da palavra dele. Aí vem aqui, ó. Segundo, ou desejar força espiritual sem oração incessante e constante vigilância. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas que o quê? Elas não oram, elas não têm uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, mas querem ter uma vida espiritual forte. Então, quando a pessoa começa a falar coisas assim, que não provém das Escrituras de Deus, nós podemos ver que ela não está em constante oração e também não está vigiando por falar coisas que não vem da Escritura de Deus. Aí, terceiro aqui que ele traz: ou ainda esperar que Deus o abençoe sem dar ouvidos à sua palavra. Então, ele vai trazer aqui, ó, a segunda porta de entrada do entusiasmo.
E eu achei isso aqui, gente, extremamente interessante. Pode ser o próprio desejo de crescer na graça. Então agora eu peço para vocês prestarem muita atenção nisso aqui agora, porque vocês vão conseguir identificar pessoas que se dizem pregando o evangelho que na verdade não estão. Então diz assim: para algumas pessoas essa atitude fará com que estejam constantemente procurando uma nova graça. Então, essa atitude fará com que estejam constantemente procurando, ou seja, ele tem procurado uma nova graça e desse modo buscando algo diferente das novas dimensões de amor a Deus e ao próximo. Então, ele já diz aqui, ó, novas dimensões. Algo novo, que nunca foi citado antes e que nem sequer tem na palavra de Deus. Olha o perigo disso, gente. A pessoa está querendo trazer uma graça nova, inexistente, que não tem. A graça de Deus já é tão infinita e a pessoa está querendo criar algo novo na graça de Deus. E ele continua dizendo assim: alguns acham que alcançaram uma nova graça quando descobrem o que significa ser um com Cristo ou morrer com Cristo. Quando recebemos no coração um novo ensino das Escrituras, não devemos concluir que seja um novo dom. Recebemos tudo isso quando fomos justificados. O que falta é a experiência dessas coisas em maior grau. Gente, o quanto nós vemos hoje isso acontecendo. Pessoas que estão trazendo ensinos que não existiam antes, que nunca foi revelado antes. Na Bíblia não existe homens do passado, gente, só que ó, John Wesley, não é Natalie que está dizendo isso, John Wesley em 1700 e bolinha, gente, falava já sobre isso, para vocês verem que isso sempre existiu, sempre teve gente querendo trazer algo novo e que não se encaixa nas Escrituras. Então ele alerta a gente aqui, ó, vou até repetir, ó. Quando recebemos no coração um novo ensino das Escrituras, não devemos concluir que seja um novo dom. Então, se o que você está escutando é novo demais, suspeite. Suspeite que pode ser algo que não esteja certo. Tem muitas pessoas hoje saindo da sua igreja, porque foi lá numa outra igreja e escutou algo que era tão confortável para o seu coração, era tão fácil seguir aquilo, que ela prefere sair da sua igreja, que está no caminho reto, e ir para um outro lugar que está ensinando algo tão fácil, que não tem nada a ver com os caminhos de Jesus. E esse foi o vídeo de hoje, gente, de um formato bem diferente. Já me pediram bastante pra trazer vídeos aqui assim, e eu nunca tinha trago antes, nem sei o porquê, gente. Mas se esse vídeo tiver muito like e muito compartilhamento, eu vou continuar trazendo aqui no canal, mas eu preciso saber se vocês gostaram, então por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus abençoe vocês, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!